Um total de 106 prisioneiros de guerra ucranianos foram libertados no âmbito de uma troca de prisioneiros com a Rússia. O anúncio foi feito pelo principal assessor presidencial ucraniano, Andriy Yermak. Os soldados, incluindo 8 oficiais, foram capturados em combate na cidade de Bakhmut, no leste do país. Що про багатьох із цих 106 людей взагалі не було жодної інформації, вони вважалися безвісті, зниклими. Але ми їх знайшли. Повернули додому. Це мають пам'ятати всі на передовій, що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо. A Rússia, contudo, diz ter capturado Bakhmut, mas as forças de Kiev afirmam ainda ter uma pequena base de apoio na cidade. Entretanto, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou estar a entregar os corpos de cidadãos norte-americanos e turcos mortos em Bakhmut. Entretanto, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, afirma que já começou a transferência de algumas armas nucleares táticas da Rússia para o seu país. Os Estados Unidos condenaram a decisão. Os agricultores da Geórgia iniciam as colheitas dentro de algumas semanas. No entanto, os celeiros ainda estão cheios com as colheitas do ano passado que não conseguiram vender. Os agricultores dizem que não há procura no mercado para o trigo da Geórgia este ano. Além disso, o preço corrente é muito inferior ao custo de produção. Os peritos afirmam que a procura de produtos locais diminuiu devido à política económica russa. Segundo eles, a Geórgia depende muito do mercado russo das colheitas. Há 2 anos, a Rússia impôs um imposto sobre as exportações de produtos agrícolas, mas isentou a farinha russa desse imposto. Por conseguinte, os importadores georgianos preferem importar farinha mais barata em vez de consumirem a sua própria farinha, que é mais cara. Este facto prejudicou a indústria de moagem da Geórgia. Ისკულ კომბინატებს ვერ უღირთ შემოტანა და კონკურენციას შესვლა იმპორტირებულ ფქვილთან. შესაბამისად, მათ შეაჩერეს მუშაობა და ამან გამოიწვია ის, რომ ფერმერებს, რომელსაც მოწეული ჰქონდათ ჩარჩანდელი მოსავალი, მათ წელს ვერ ჩააბარეს ხორბალი ისკულ კომბინატებს. Representantes da indústria estão em comunicação com o Ministério da Agricultura da Geórgia. Segundo o Ministério, estão a tentar encontrar uma solução que resolva o problema dos agricultores sem fazer subir o preço do pão. Entretanto, a época das colheitas chega dentro de menos de um mês e os agricultores não fazem ideia de como armazenar a colheita fresca, enquanto a colheita antiga ainda está por vender. Domingo é o dia de todas as decisões na Turquia, mas os milhões de turcos que vivem além fronteiras já tiveram a oportunidade de escolher o próximo presidente do país. As urnas fecharam com uma adesão recorde e perto de 1.900.000 votos registados, ou cerca de 55% dos eleitores recenseados. A participação da diáspora pode revelar-se decisiva numa eleição pautada pelo equilíbrio. Recep Tayyip Erdogan, que venceu a primeira volta sem maioria absoluta, é apontado como favorito nas sondagens, mas o desgaste de 2 décadas no poder é inegável. Bakalım inşallah bir şeyler değişir bu seçimlerde de insanlar yurt dışına çıkma ihtiyacı duymazlar. Özgürce yaşarlar, ekonomi düzelir. İnşallah insanlar Türkiye'de kalır çünkü beyin göçü cidden ülkemizi de çok etkiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu é o rosto da oposição e, além do apoio do eleitorado jovem, conta ainda com a insatisfação da população atingida pelos terremotos de fevereiro, que se sente abandonada pelas autoridades. Acımız büyük derken sadece beton olarak değil yani ekonomik olarak değil, duygusal olarak da çöktük. Çünkü herkes bir yakınını kaybetti. Hemen hemen her insan bir yakınını kaybetti, bir yara aldı yani. Onun için yani seçim gündemine, ülke gündemine biraz uzak kaldık yani. İnsanlar biraz daha kendi derdine düştü burada. Erdogan ou Kılıçdaroğlu,
Um deles será o grande vencedor no próximo domingo. Seja qual for o próximo presidente da Turquia, as ondas de choque irão seguramente atravessar fronteiras e causar impacto em toda a região. Sinan Oğan não foi além dos 5% dos votos na primeira volta, mas arrisca-se a ser decisivo nas presidenciais turcas de 28 de maio. Recep Tayyip Erdoğan e Kemal Kılıçdaroğlu disputam ferozmente os perto de 3 milhões de votos alcançados pelo candidato da extrema-direita, e o candidato da oposição, o principal interessado, não demorou a mudar discurso para apelar a um novo eleitorado. Buradan ilan ediyorum, ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. For months, they've been talking about inclusion, inclusivity, difference. We're going to embrace everybody. Our table is open to everyone, etc., etc. And now, within a space of less than 10 days, the CHP candidate and the parties is veered sharply to the right. Uma estratégia condenada ao fracasso. No início da semana, Sinan Oğan anunciou que apoiava o atual presidente rumo a um novo mandato. Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Quer isto dizer que está tudo a postos para uma nova vitória de Erdoğan? Nem por isso. A candidatura de Oğan era apoiada por uma coligação partidária que não resistiu aos resultados de 14 de maio. O seu antigo aliado, Ümit Özdağ, apelou ao voto em Kılıçdaroğlu. A direção a seguir pelo eleitorado de extrema-direita é uma incógnita. We're going into uncharted territory. We've never seen the dynamics or the political dynamics of a runoff election before. Right. So my hunch is that we may be overestimating the value of this sort of two small right-wing parties. Seja qual for o resultado, para já a extrema-direita conseguiu uma vitória ao impor a sua agenda durante a campanha eleitoral. A polícia francesa disparou gás lacrimogéneo para dispersar um protesto de ativistas do clima junto à sede parisiense do gigante petrolífero francês Total Energies. Dezenas de ativistas reuniram-se no exterior do edifício antes da Assembleia Geral Anual da empresa. Os confrontos começaram quando a polícia tentou dispersar os ativistas da entrada do edifício. Recentemente, outras ações semelhantes tiveram lugar em outras empresas de combustíveis fósseis. O fundador do grupo extremista norte-americano Oath Keepers foi condenado na quinta-feira a 18 anos de prisão por orquestrar uma operação que culminou com o ataque contra o Capitólio, numa tentativa de manter o presidente norte-americano Joe Biden fora da Casa Branca após vencer as eleições de 2020. There's no way that he was the leader or the director of what happened on January 6th. He was just a convenient target. The Oath Keepers were a convenient target. The DOJ looked at them and said, oh, here are the scapegoats of what happened on January 6th. Stuart Rhodes é a primeira pessoa acusada no ataque de 6 de janeiro de 2021 a ser condenada por conspiração. Rhodes alegou ser um prisioneiro político, insistindo que os Oath Keepers pretendiam apenas proteger outros manifestantes. A polícia japonesa anunciou ter detido esta sexta-feira um homem que se tinha escondido na casa do pai, armado com uma espingarda e uma faca, depois de alegadamente ter morto 4 pessoas, incluindo 2 polícias. Masanori Aoki, um agricultor de 31 anos de idade, foi detido pela polícia sob mandado judicial por suspeita de homicídio em Nakano, uma cidade da província de Nagano. Na sexta-feira, o presidente da Comissão Nacional de Segurança Pública confirmou que o suspeito possuía licenças para várias armas de caça. A Neuralink, a empresa do milionário americano Elon Musk, conseguiu a aprovação das autoridades de saúde dos Estados Unidos para testar implantes de chips em pessoas. A tecnologia desenvolvida pretende facilitar a comunicação com os computadores através do pensamento. Até então, os testes tinham sido apenas feitos em animais. O objetivo inicial é ajudar as pessoas paralisadas ou que sofrem de doenças neurológicas. Musk diz que pode vir a facilitar o tratamento de muitas outras doenças e problemas.